Olá, aqui estamos nós para mais uma aula e vamos seguindo aí, né? Dando sequência à série A Bíblia e a Ciência. O último vídeo nós falamos sobre a sabedoria e hoje vamos falar novamente sobre a Bíblia e a filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o pensar, o poder de pensar e pensar certo. Você já parou para pensar sobre isso? Você já pensou sobre o poder de pensar? Já pensou sobre o que você anda pensando? Pensar é tão importante que até o próprio Deus nos convida a pensar e pensar por si próprio. Hoje nós vamos falar sobre a importância de pensar e o que os pensamentos podem fazer na nossa vida. Vamos falar sobre o sábio Salomão, vamos falar o que diz Freud, Platão, Marco Aurélio, imperador romano, sobre o pensamento. E vamos ver que todos eles chegam na mesma conclusão. E você? É um pensante ou está sendo pensado? Você é um pensador ou está sendo pensado? O pensador é aquele que pensa por si próprio. O pensante é aquele que reproduz o que o outro pensou. E para saber se somos pensantes ou pensados, é só responder a pergunta: qual foi a última conclusão que você teve sobre a vida a partir dos seus pensamentos? Qual foi a frase que você escreveu depois de concluir algo pensado a partir de você sobre um assunto? Tá aí. Se temos conclusões por nós mesmos, somos pensantes. Se reproduzimos apenas o que ouvimos e aprendemos, então estamos sendo pensados. Mas hoje nós vamos aprender a pensar por si próprio. Então, pensamento é um processo mental complexo e natural a partir, da atividade humana, que envolve a capacidade de criar, compreender, manipular informações, transformando-as em ideia, conceito, raciocínio e sentido, né? Então tá aí o que é pensar, né? Pensar a comunicação dos neurônios, né? A partir da ciência e tal, mas hoje nós vamos ficar aqui na filosofia. Marco Aurélio diz que o pensamento... Marco Aurélio diz que a nossa vida é o que os pensamentos fizerem dela. A sua vida vai ser o que os seus pensamentos fizerem dela. Vai ser o resultado da soma dos seus pensamentos, que Marco Aurélio, o imperador romano, falou. E vamos concluir com ele hoje essa matéria aqui. Freud diz: o pensamento é o ensaio da sua ação. Então, se você pensa muito, logicamente, consequentemente, você vai fazer aquilo que está dentro da sua cabeça, mais cedo ou mais tarde, conscientemente ou inconscientemente. Mas se você fica pensando, aquilo vai produzir uma ação, mais cedo ou mais tarde. Platão diz que quando a mente está pensando, ela está falando consigo mesma. Sabia que o tempo todo você fala com você mesmo, chamado de self-talk? Você tem um diálogo com você, um diálogo interno. Você já parou para pensar sobre o que você anda pensando? E pensando a seu respeito? Eu costumo falar para os meus pacientes observar os pensamentos, pensar sobre o que está pensando. E não só isso, mas criticar
alguns pensamentos, né? O Platão ainda continua dizendo que o pensamento nasce nos planos das ideias, né? Tudo nasce lá no plano das ideias, tá bom? Começa lá no plano das ideias, pensamento, sentimento e ação. Simples assim. O Salomão, o sábio Salomão, que conta as escrituras sagradas, a nossa Bíblia, ele fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Viu como é sério? Cuidado, observa o que você pensa, diz o sábio Salomão, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, aquilo que você pensa vai ser a soma do amanhã. Você é hoje a soma dos seus pensamentos de ontem, que você absorveu. Por que é importante pensarmos? E não só pensarmos, mas sobre o que estamos pensando. Porque muitas das vezes estamos pensando coisas que é contra nós mesmos. E isso nos deprime. Não vai nos ajudar. Pensar mal sobre você não vai te ajudar em nada. Só vai atrapalhar a sua vida. Então é importante pensar nas suas qualidades. Nós vivemos numa sociedade em que é mais fácil aceitar o defeito. Observa, a maioria das conversas das pessoas, quando é que elas estão falando de alguém, está falando das qualidades. Se você começa a dizer de uma qualidade sua, nossa, como essa pessoa é arrogante. Mas começa a falar de um defeito, como você é acolhido. Ai, eu me identifiquei. Por quê? Via de regra, pensamos mal dos outros e pensamos mal sobre nós mesmos. Por que não pensar nas qualidades do outro e nas minhas qualidades também? Se eu vou receber você na minha casa, eu vou oferecer o meu melhor. E espero, né, que você ofereça o seu melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? De coisas prejudiciais nós já temos bastante. Então, quando você for oferecer algo para alguém, ofereça o seu melhor, tá? Então, pense bem sobre você, foque nas suas qualidades. Isso vai elevar sua vibração, né? Vibração é física quântica, viu, gente? Vibração não é coisas negativa, não, é física quântica, tá? É física quântica, não é nada espiritual, é física quântica. O aparelho de ressonância magnética, ela capta as informações, a ressonância magnética conta a partir da física quântica, da vibração, tá bom? E é aí que a gente observa como estão trabalhando, né, os órgãos, como está as condições de cada parte do seu corpo, a partir da vibração. Então, os pensamentos tanto eleva quanto abaixa a sua vibração. Por isso é muito importante pensar coisas boas, em especial quando estiver pensando em você. Porque se o pensamento é um ensaio da ação, como diz Freud, então é melhor que pensemos certos. Porque se a gente pensar certo, teremos ações certas e pensaremos positivo e teremos ações positivas e ações corretas. E se pensarmos errado, vamos ter atitudes erradas, decisões erradas, né? Se, pois, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, como diz o sábio Salomão, então é melhor nós observarmos o que estamos pensando. A partir de agora, comece a observar os seus pensamentos, tá bom?
Em alguns momentos da Bíblia, Deus coloca o homem para pensar. Vocês já observaram, vocês aí que lê a Bíblia Sagrada, que o livro de Jonas, são 4 capítulos, e os primeiros capítulos ali vai mostrando as atitudes, o comportamento de Jonas, mas no final, o capítulo encerra com uma pergunta de Deus para Jonas. Deus pergunta, faz o silêncio e termina o capítulo. E nós vamos ver várias partes de Deus fazendo pergunta ao homem. Detalhe, quando eu pergunto alguma coisa para você, eu posso não saber a resposta. Mas quando Deus pergunta, ele sabe da resposta. Então, por que ele pergunta? Quando Deus faz uma pergunta, ele quer que nós começamos a pensar sobre aquilo que está sendo falado. Pensar, raciocinar, que é a mesma coisa. Que aqui o pensar é o raciocinar. É tão importante quanto a sua oração. Sabe por quê? Porque até para orar, a Bíblia fala: ofereça o seu culto racional, com raciocínio, pensando o que você está falando durante esse culto, durante essa oração, o que você está cantando, viu? Mas oração não é espiritual, o culto não é espiritual, a Bíblia diz: ofereça o culto racional, pensando sobre o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está ofertando. Então, quando Deus pergunta algo, é porque Ele quer que o homem pense sobre aquilo, que eu e você começamos a pensar. Então, o Jonas, ele tem um monte de atitude lá. Umas atitudes egoísta. Eu não quero que esse povo se converta porque eles são muito ruins e eles têm que ser destruídos. Pensamento egoísta. Tem ato de desobediência, leva outras pessoas a terem prejuízos, né? Porque quando a pessoa pensa errado e envolve outras pessoas, o prejuízo não é só dela, é dos outros também. Tem mais alguém tendo prejuízo. Enquanto Deus queria salvar aquele povo para que eles parassem de fazer maldade. No final, Jonas ficou muito revoltado, decepcionado e frustrado, porque é assim que fica. As pessoas que pensam errado, tomam atitude errada, sentem as emoções, deixam ser dominado por emoções erradas, no final das contas fica frustrado mesmo. E Jonas ficou. E Deus, vendo a frustração de Jonas, falou: Jonas, é justa essa frustração sua? E ele fala: é justo. É muito justo, sim, a ponto de eu desejar morrer. E Deus falou: mas você está tão revoltado por uma plantinha que você não semeou, não cuidou, ela nasceu e ela morreu sozinha, né? Que Deus permitiu lá que o bichinho vai e pica, né, a planta. Mas não tinha envolvido o trabalho de Jonas. E você não está. E eu não teria de me compadecer de mais de 100.000 pessoas lá, né? A pergunta de Jonas, Deus fala para ele, eu até marquei aqui, né? Deus fala: e eu não hei de ter compaixão da grande cidade, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que são as crianças, as pessoas especiais, né? Não sabe discernir. Discernir aqui não é saber, é discernir. Não sabe discernir a mão direita da esquerda. Você teve dó da planta, da ervinha, mas das pessoas, das crianças, você não tem, não? E eu não ia me compadecer delas? E Deus faz a pergunta e não tem a resposta, porque o Jonas vai pensar.
talvez ele não tenha encontrado uma resposta satisfatória, né? Se tivesse vivo, estaria pensando até hoje. Então, Deus faz a pergunta e encerra aí o livro de Jonas. Jonas não teve resposta, foi pensar. Ô Jonas, você está cumprindo uma missão que foi te dada sem pensar. Está agindo, porque você simplesmente aprendeu a fazer, pega a palavra aqui, treina e vai lá e passa. Mas você não está pensando sobre as suas atitudes, sobre o seu sentimento. Qual é o sentimento que você tem quando você passa essa mensagem aí, Jonas? A mensagem era de Deus, mas o sentimento que estava dentro de Jonas não era bom. Então pensa, Jonas, sobre o sentimento, sobre o que você anda sentindo, né? Pensa sobre as suas intenções. E aí encerra o livro, porque Deus pôs ele para pensar. Deus colocando ele para pensar. E nós vemos também quando Deus aparece para Sara, né? Aqui é a teofania, tá, gente? O anjo do Senhor, tá? Então, o anjo do Senhor chega lá aos varões, né? E um deles vai lá e fala: olha, Abraão, nesse tempo aqui, a Sara vai ter um filho. Quando a Sara ouve que ela vai ter um filho, a Sara faz piadinha, rindo, né? Ela não fala nada, mas ela ri. Ela leva na brincadeira. Ela desacredita da mensagem e de quem está falando com ela. E naquela hora, o anjo que estava vendo a atitude e sabia o que ela estava pensando, faz uma pergunta para ela: por que você riu, Sara? Quando ela ouve a pergunta do anjo, ela disfarça: não, eu não ri, não. Riu sim. Por que você riu? Por que você levou na brincadeira? O anjo coloca Sara para pensar. Quem era que estava falando com ela? Ela estava diante do sagrado, recebendo uma mensagem de quem não brinca com sentimentos de ninguém, de quem não mente para ninguém, diante de uma autoridade e justa, uma autoridade. Era algo sério que estava acontecendo ali, digno de reverência e respeito. E a Sara leva na brincadeira. Tem aquilo como uma piadinha. E de imediato, o sagrado que não aceita brincadeira, coloca ela para pensar. Você riu, sim. Você riu. Quantas vezes nós não prestamos atenção quem está diante de nós? E o que está sendo falado para nós? Se nós prestássemos atenção em quem está diante de nós e o que está sendo falado, muitas coisas nós evitaríamos, muitos prejuízos. Nós levaríamos a sério muitas informações que recebemos, mas porque não pensamos, levamos, muitas das vezes na brincadeira, algo que é para ser levado a sério. E algo que não é para ser levado a sério, muitas das vezes levamos a sério. E temos prejuízo quando levamos na brincadeira o que é sério. E também temos prejuízo quando levamos a sério aquilo que não é para levar a sério. Isso mostra
que com algumas coisas nós não podemos brincar. Eu sempre digo, né, sempre ensinei para os meus alunos: nunca brinque com Deus e tudo o que se chama Deus. Nunca desrespeite a autoridade e nunca brinque no seu trabalho. Se você levar esses conselhos para a sua vida e praticar, você vai ser feliz. Eu aprendi aos meus 14 anos com um tio meu, empresário, me levando para a maior feira, né, de utensílios domésticos do Brasil. E ele disse: filha, ouve o que o tio vai dizer. Todo trabalho que for confiado a você, leve a sério. Porque o trabalho mais simples que você olhar e não levar a sério, você vai cair diante dele. Aquele trabalho que você fala: isso é simples demais, isso é fácil demais, você vai cair diante dele. Então, algumas coisas não devemos brincar. E quando eu falo que não devemos brincar com o sagrado, eu não estou falando tenha medo, fique assustado ou deprimido diante dele. Não, eu estou falando que devemos respeitar, reverenciar, levar a sério o sagrado e a mensagem que ele transmite a nós. Levar a sério, com respeito, entendendo quem está falando conosco. Naquele momento não é momento de brincar. Então, é um conselho que eu sempre dei aos meus alunos: nunca brinque com Deus e tudo que se chama Deus. Nunca desrespeite a autoridade. E eu estou falando de toda e qualquer autoridade, desde o filho para o pai e a mãe e as demais autoridades. E leve o seu trabalho a sério. Nunca brinque no trabalho. Já vi pessoas perder emprego muito bom. Por quê? Porque começou com brincadeira lá no serviço. Então, devemos pensar. Tudo que a gente ouve, pensa sobre o que você está ouvindo. Chegue a alguma conclusão, observe, analise aquilo que você está ouvindo. Você que é papai, mamãe, professor, ensine os seus filhos a pensarem. Com muito carinho e respeito aos meus alunos. Algumas perguntas eu nunca dava resposta para eles. Por exemplo, chovendo. A pessoa olha para a chuva e pergunta assim: será que se eu sair na chuva eu vou me molhar? Por incrível que pareça, mas provavelmente você já fez essa pergunta em algum momento. Esses momentos eu nunca dou resposta. Eu olho para a chuva, olho para a pessoa e devolvo com amor, carinho e humildade. Outra pergunta: o que você acha? Está caindo água. Se eu entrar debaixo da água, será que eu vou me molhar? Se tem um fogo aqui, se isso daqui é uma chapa quente, será que se eu pôr o dedo eu vou me queimar? Não dê esse tipo de resposta. Olha para aquilo, olha para a pessoa e pergunta: o que você acha? É as mínimas coisas que farão diferença. Treina seus alunos, treina seus filhos a pensarem. Quem tem o hábito de pensar as mínimas coisas, vão pensar nas coisas grandes. E aqui vamos ver também um exemplo de pessoa que
pensava, né? Quando Roma, porque Roma, todo mundo sabe que Roma sempre tinha suas guerras. E quando eles chamaram Marco Aurélio, ele foi escolhido para ser o imperador de Roma. Ele era um filósofo, gente. Quando Marco Aurélio foi apresentado, chamado para ser o imperador de Roma, muita gente pensou: um filósofo está diante das guerras? No mínimo, para estar diante da guerra, tem que ser alguém que é bom de briga, né? Alguém que sabe brigar. Foi escolhido e o filósofo Marco Aurélio torna o imperador de Roma. E para surpresa de todos, ele foi invicto, campeão invicto em suas guerras. Nunca perdeu uma guerra, Marco Aurélio, o filósofo. Por quê? Porque ele tinha a arte de pensar e pensar certo. Ele pensava sobre a guerra, pensava como ir à guerra, o que ia fazer na guerra. E porque ele tinha o hábito de pensar e pensar certo, ele agia certo e ganhava todas as guerras. Deixo aqui essa reflexão para você. Se pensarmos certo, vamos ter sentimentos certos e atitudes certas e vamos tomar decisões certas e corretas. O meu desejo é que você passe a pensar a partir de hoje. Vou concluindo aqui essa aula e vou pedir um favorzinho para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre atitude. Em especial você que é homem, não perca não, hein? Próximo vídeo nós vamos falar sobre atitude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Gratidão e vamos pensar melhor.